E como prova de nossa servidão a Deus, como prova de nossa adoração, Deus pediu o seguinte, que a gente devolvesse a Ele parte do que Ele nos tem abençoado, ou seja, 10% de tudo que nós ganhamos. Hoje a gente estava estudando a Bíblia na classe de jovens e o autor da lição fez a seguinte pergunta: você se considera cristão sendo que você não é pactuante? É uma pergunta forte. Por quê? Eu acredito que mais da metade da igreja não é pactuante, né? Assim como essa pergunta é forte, nós devemos não nos limitar a ficar triste com isso, eu não sou pactuante, eu não estou devolvendo o dízimo direito. A gente deve tomar por preceito o conhecimento de como a gente deve dizimar, além dos 10%. Tem gente que pactua com 2%, por exemplo, da sua renda, fora o dízimo. Tem gente que pactua 5%, tem gente que pactua 10%. O Dr. Milton Afonso, eu acho que a maioria aqui conhece ele, ele é um homem muito abençoado por Deus, que já tem quase 100 anos, e ele é um homem multimilionário, não sei se ele é bilionário, né? Que ele ajudou a formar vários pastores, vários médicos, vários professores, só com o pacto das suas ofertas, né? E ele não faz isso porque ele é multimilionário e tem condições. Ele faz isso desde quando ele era muito jovem e Deus o tem abençoado até hoje, né? Tanto que ele foi condecorado mês passado ou mês atrasado, pela igreja mundialmente, reconhecido mundialmente como um servo de Deus que realmente ajuda a todos, né? Então, eu queria, depois dessa breve introdução, queria perguntar para vocês, por que Deus não aceitou realmente o sacrifício de Caim? Vocês acham que foi porque... Vocês conhecem a história, a gente leu, Caim, ele ofertou a Deus o que ele plantava, ou seja, ele era lavrador da terra. Já Abel era pastor de ovelhas. Mas por que será que Deus ele não aceitou a oferta de Caim, realmente? Eu estava estudando no livro Patriarcas e Profetas, e Ellen White afirma que Deus não abençoou e não aceitou a oferta de Caim porque Caim era mau. Não foi porque inteiramente a oferta de Caim foi frutas, verduras, hortaliças. Foi porque Caim era uma pessoa má que tinha uma má intenção com essa ação, com essa atitude. Quando a gente retoma e volta no passado, nós percebemos que o inimigo se pareceu um pouco, em relação à atitude de Caim, no céu, né? No livro História da Redenção também fala que o inimigo de Deus tentou persuadir Deus, depois daquele tempo que Jesus estava no deserto, e antes que Jesus morresse na cruz, porque o inimigo sabia que depois desse momento ele não teria mais chance de salvação, o inimigo chegou para Deus e perguntou: Senhor, eu estou arrependido de todos os meus pecados e eu quero que o Senhor me devolva a posição em que eu estava no céu. O inimigo foi astuto a esse ponto, de perguntar para Deus se ele poderia ser salvo e se poderia estar novamente à altura da posição que lhe foi oferecida antes dele pecar. Mas Deus conhece o coração do inimigo. Deus conhece o nosso coração também, né? E Deus disse não para ele porque sabia que o inimigo só queria estar numa posição que ele estava antes para tentar influenciar mais anjos para a sua causa aqui na terra.
ele não estava arrependido de todo o coração. E Deus conhece o coração, por isso que Deus não perdoou a atitude do inimigo, né? Essa informação está lá no livro História da Redenção. Assim como Deus conhece o coração do inimigo, Ele conhece o nosso coração. Deus conhece quando a gente doa de coração, quando a gente doa de livre-arbítrio, com felicidade, por Deus estar nos abençoando. E Deus também conhece quando nós fazemos algo obrigatório, ou então parcial. Um culto parcial, irmãos, é um culto abominado por Deus. Por quê? Porque é como se a gente estivesse na igreja de Laodiceia, citado lá em Apocalipse. É como se a gente estivesse morno. Se Deus pediu para a gente doar 10% de tudo que a gente ganha, e a gente devolve com ingratidão, ou com infelicidade, ou mesmo não devolve os 10%, a nossa vida não tem como ser uma vida de prosperidade. Você pode estar lucrando agora, pode estar se dando bem em relação aos bens materiais, mas só quem conhece o futuro a Deus e viver em uma maldição por causa disso, nós sabemos que a vida é curta e que aqui não leva a nada, né? Nós sabemos que para alcançar a eternidade, nós devemos fazer e ser diferente da sociedade, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Salmos, capítulo 25, versículo 10. Salmos, capítulo 25 e o verso 10. Eu vou ler aqui. Fala o seguinte. Amém? Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Ou seja, se nós cumprimos os preceitos da aliança que Deus determinou ou predeterminou na nossa vida, que são os 10 mandamentos, são os dízimos, são as ofertas, são os pactos para com Deus, para selar nossa aliança, nosso compromisso com Ele, nossa vida vai ser automaticamente abençoada, né? Uma vida de maldição é uma vida para pessoas que não têm uma consagração real com Deus. E nós devemos ser diferentes. Nós devemos mostrar que o nosso testemunho é unicamente para salvar outras pessoas. O propósito da gente estar aqui na igreja não é vir para o culto para que nós possamos nos sentir melhores. Aqui não é um consultório de psicologia. Nós devemos estar aqui para aprender a testemunhar, para aprender a pregar o evangelho para outras pessoas, porque Deus pediu para que nós, depois de batizados, ide e alcançai discípulos a todo mundo em meu nome, porque depois disso é que Deus vai voltar para a terra e vai buscar e nos levar para a eternidade. Mas nós devemos fazer a nossa parte. O dízimo e as ofertas são parte desse processo. Amém? Irmãos, eu queria também indagar uma coisa que veio na minha cabeça enquanto eu fazia esse sermão. É uma pergunta simples, mas é bem complexa. Vocês já pararam para pensar qual era o altar mais bonito? O altar entre Caim e Abel, qual era o mais bonito? Qual era o que tinha coisas mais bem vistas, digamos assim? Porque o altar de Abel, ele tinha um cordeiro cheio de sangue e morto. O altar de Caim, ele estava com flores, ele estava com frutas, ele estava com hortaliças, né? Mas, mesmo com o altar mais bonito,
mesmo com uma vida aparentemente regrada, Caim ele tinha um coração mau. Ele tinha uma vida que não tinha a bênção de Deus. Caim ele só fez esse altar porque ele achava que seria o melhor. Mas nós devemos tomar isso por lição. O melhor para a nossa vida é o que Deus quer, não o que nós queremos. Deus que controla a nossa vida. Deus que controla as nossas ações. Que deve controlar nossas ações, não nós mesmos. E Caim, ele quis ser um alto refúgio para a vida dele, e ele sabia que Deus tinha pedido para ele um sacrifício de sangue. No livro Patriarcas e Profetas, como eu já falei para vocês, fala toda essa história de uma maneira mais detalhada. E nesse livro fala que Deus pediu Caim e Abel. Ele falava diretamente para eles. Caim e Abel, eu quero um sacrifício de sangue, porque essa vai ser a forma futura de salvação, tanto para vocês, como para as pessoas futuras que vão vir nas suas gerações. Não, você, Caim, não foi Jesus Cristo, como sua mãe pensava, mas vai vir o meu filho, que vai salvar o mundo todo para morrer no lugar de vocês. E Caim, ele seguiu os preceitos do seu coração. E um coração que não está entregue totalmente, inteiramente aos caminhos do Senhor é um coração desgraçado. Porque nele não há a presença do Espírito Santo. E nós devemos tomar esse exemplo. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 4. Amém? Alguém pode ler, por favor? Primeira João, capítulo 2, versículo 4. E nem a verdade e nem Deus está nessa pessoa. Aquela pessoa que diz que é dono de uma certa verdade, é dono. E hoje nós vivemos em um tempo assim, do século XIX até os dias atuais, o achismo é uma religião. Eu acho que o dízimo não é para ser devolvido. Eu acho. Então eu não vou doar o dízimo, não vou devolver o dízimo. Tem muitas pessoas que pensam dessa maneira, mas é uma maneira errônea. Assim como no antigo Israel, tinham pessoas que doavam, devolviam o pacto para Deus, como cordeiros doentes, cordeiros no fim da idade já, ou então cordeiros mancos, cordeiros aleijados. Hoje em dia, há pessoas que não devolvem a totalidade do dízimo, ou se devolvem de uma maneira incorreta. A gente acabou de ver no verso que a irmã Alice leu que a verdade e a presença de Deus não está com essas pessoas. Então, nós devemos rever o nosso conceito de mordomia cristã. Porque como é que um cristão vai ser chamado de cristão ou vai ter um testemunho cristão se ele, em sua totalidade, não tem a presença de Deus na sua vida e não se doa os seus dons, o seu talento e o seu tesouro para Deus, né? Irmãos, tem uma história muito linda que todos aqui conhecem, mas que eu queria ler com vocês, que está em São Marcos. Está em Marcos, capítulo 12.
verso 41 ao 44. Amém? Eu vou ler aqui. Fala o seguinte: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou o seguinte: afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Irmãos, essa história nos ensina muito, nos ensina que nós devemos a Deus a nossa adoração, o nosso serviço, nossos dons e os nossos talentos. E nós devemos dar com totalidade, não de maneira parcial, até porque o culto de maneira imparcial é um culto que não é abençoado por Deus. Devolver dízimo de uma maneira imparcial não é algo que Deus vai se alegrar. É a mesma coisa que não devolver nada, né? A mesma coisa que você tá numa vida abençoada por Deus, você está tendo muitos frutos, tem saúde, tem bens materiais, tem tudo e não agradece a Deus. E essa forma de agradecer a Deus é para a salvação de outras pessoas, e isso é o mais importante, né? Então, os dízimos e as ofertas não são para embelezar a igreja, não são para enriquecer certas pessoas, são para a propagação do evangelho do Senhor, e nós devemos tratar isso como um assunto sério e urgente. Irmãos, para finalizar, eu queria ler para vocês um verso de Ellen White no livro Conselhos sobre Mordomia. Fala o seguinte, tem por título Cada homem segundo a sua capacidade, os princípios da mordomia. Ellen White afirma o seguinte: estamos nós, como indivíduos, examinando a palavra de Deus cuidadosamente e com oração para não nos afastarmos de seu preceito e exigências? O Senhor não nos contemplará com prazer se retivermos qualquer coisa, seja pequena ou grande. Se desejarmos gastar dinheiro para satisfazer unicamente nossas próprias inclinações, pensemos no bem que com esse dinheiro poderíamos fazer. Separemos para o mestre quantias pequenas e grandes, a fim de que a obra possa ser edificada em outros lugares. Caso gastemos de forma egoísta o dinheiro tão necessário, o Senhor não nos abençoará com seu louvor, nem o poderá fazer de maneira nenhuma, e sua vida não será próspera. É um verso pesado, né, desse livro, e que devemos tomar por via de regra, que nós devemos a nossa vida, o nosso bem, os nossos talentos e também os nossos tesouros a Deus, porque é Ele que nos trouxe aqui, é Ele que nos vai levar para casa em paz, é Ele que vai cuidar na nossa vida, na nossa família, e sem Deus não há bênção. Vocês sabem que sem Deus não há bênção. Então, irmãos, eu queria fazer um apelo que nós possamos revisar o nosso conceito de adoração. Adoração é muito diferente de adoção. A palavra adoração, ela é mais do que o que a gente pensa, irmãos. A gente deve adorar a Deus por meio de cultos, louvores, mas também a gente deve adorar a Deus como Ele pede.
E se ele pede de uma maneira, nós devemos fazer da maneira com que Deus pede, e não da maneira com que nós achamos ser o correto. Até porque Caim achou ser correto ser seu sacrifício só porque era mais bonito, ou só porque o seu coração pedia que ele fizesse um sacrifício diferente do seu irmão Abel. Mas não foi o correto, Deus o repreendeu, Deus foi misericordioso com Caim, mas ele não quis ser perdoado. Que nós possamos tomar como exemplo a história de Caim e Abel, e que nós possamos também ser um Abel em meio a uma sociedade tão deturpada pelo mal. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada pessoa aqui presente e que nossa vida possa ser um testemunho de que Jesus vive em cada pessoa aqui. Bom dia a todos, feliz sábado. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória e meu rosto brilha. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa,
Oremos. Santo Deus, magnífico Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui tem nos guiado, tem nos abençoado e tem nos ajudado. Senhor, continue cuidando de cada pessoa aqui presente, continue cuidando da irmã que está doente e que ela possa estar no meio de nós o mais breve possível. Que o Senhor faça com que a nossa vida seja um testemunho para outras pessoas, para a salvação de outras pessoas, mas que também nós possamos fazer a nossa parte, não só através de presença em programas da igreja, mas de uma maneira atuante, por meio também dos dízimos das ofertas. Que o Senhor nos guie durante esse sábado, nos proteja e nos abençoe. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.